Cidade conhecida como capital da uva Niágara, Rosário do Ivaí, distante 203 quilômetros de Guarapuava, tem uma população de 5.435 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2022. A economia de Rosário do Ivaí é baseada na agropecuária, com um destaque especial para a fruticultura. Em Rosário do Ivaí, Decanato Pitanga, está a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que foi fundada em 15 de abril de 1974, por Dom Frederico Elmel, bispo diocesano de Guarapuava. Em 5 de maio de 1974, o padre Vicente Froz tomou posse como vigário paroquial. No ano seguinte, vendo a necessidade do povo, padre Vicente construiu 13 capelas. No ano de 1977, uma forte ventania trincou e abriu para fora as duas paredes laterais da matriz, sendo demolida em 27 de junho. Nessa época, a igreja passou a funcionar no barracão de festas. Em 10 de dezembro de 1978, a nova Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário foi inaugurada. O centro catequético inaugurado no dia 1º de março de 1986. Trazendo grandes benefícios às pastorais e movimentos. Atualmente, a paróquia conta com 18 capelas. Que a missão começa em cada um de nós. A dimensão missionária aqui ela foi forte, sabe? Assim, no período que... Primeiro que os padres missionários que deram vida, né, aqui à paróquia, né? Até tem um padre sepultado aqui, missionário da Imaculada Conceição, né? E é polonês. Mas aqui teve padre alemão, né? Então a dimensão missionária em meio ao povo, ela é bem forte. Aí por último esteve um frei, né? Um frei menores, que chamam, né? Franciscanos menores. Aí vinham freiras e também freiras ajudar na missão e o povo, né? Então teve muita iniciativa missionária. E para estar no sangue do povo, né? Ano passado nós fizemos um dia de visita missionária. Mas para esse ano tem previsão de várias visitas, inclusive com os jovens. Sim. Nós vamos incentivar, da melhor forma possível, a missão paroquial juvenil, mas a partir dos jovens que já se programaram. Então nós, como padre e demais lideranças, vamos apoiar da melhor forma possível, já em vista da MDJ, que será em janeiro do ano que vem. Então nós vamos fazer muitas ações missionárias ao longo do ano, preparando o espírito, assim, para a MDJ ano que vem, né? Mas é uma paróquia, assim, volto a dizer, para estar no sangue do povo, esse desejo missionário, né? Dada toda uma história de missionários que aqui trabalharam. E, por último, o Frei Margon, que incentivou muito, né, as visitas missionárias. Sim. A expectativa está enorme. A gente espera que todos os jovens da Diocese possam vir, né, fazer essa experiência junto conosco. E o coração está transbordando de gratidão. E muitos ansiosos para receber os jovens para essa missão aqui na nossa paróquia. Apesar de distante, os preparativos já começaram. Já está caminhando, graças a Deus. E a participação da juventude, como é? Estão bem engajados. Estão bem engajados. Isso. Também. Eu falo assim, com todas as idades, na verdade. Mas os jovens aí estão bem animados com a questão dos acampamentos. Tem motivado, né? Tem motivado pessoas que às vezes estavam um pouco afastadas, né? Então tem trazido essas pessoas novamente para a igreja. Então eu percebo que a motivação tem sido grande em torno dos acampamentos. E a Pastoral do Idoso, que vem sendo fundada aí também, é bem essencial dentro da nossa paróquia. Porque é uma paróquia, um município, na verdade, com um número grande de idosos, né? Sim. Então as pessoas que participam, em sua grande maioria, são idosos. Então vem também ao encontro da nossa comunidade, essa pastoral, a criação dessa nova pastoral. Sim. Eu sou coordenadora do Movimento Sacerdotal Mariano. Só que vem de berço, né? Vem lá dos avós, dos pais, e daí acho que é isso que a gente... Sim. Carrega no sangue. E o movimento sacerdotal mariano, ele é um movimento pouco conhecido, né? O que é o movimento? Rezar pelos sacerdotes, o nome já fala, Movimento Sacerdotal Mariano. Só que aqui em Rosário, o Frei Margon, na época que ele veio, não tinha esse movimento, ele que implantou, né? O que é o movimento? É o cenáculo mariano, é a oração do Santo Terço meditada, uma mensagem de Nossa Senhora, do livro azul do Padre Gobi, onde ele recebia, né,
interlocutormente, no interior dele, ele recebia essas mensagens de Nossa Senhora e relatava. É um livro azul, bem grosso, né, pelos sacerdotes. E ali tem uma mensagem cada dia, né, que ele recebia, e a gente reza o terço. Tem um momento do cântico que a gente pede, né, pelo Espírito Santo, né, e aí abre o livro, e cai a mensagem que Nossa Senhora e o Espírito Santo preparou para aquele dia. Sim. E é muito incrível, sabe? A mensagem tem dia que fala o que a gente estava precisando ouvir para aquele dia. E daí no final a gente já faz o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Sim. E esse trabalho a gente faz nas casas. O Frei Margon pediu para a gente fazer na casa de famílias afastadas, pediu para a gente rezar na casa de pessoas doentes, né, e pessoas idosas. Praticamente, já vai fazer 4 anos, ele existe já há 4 anos, eu estou entrando no 4º ano de coordenação, e é incrível que a gente já passou em muitas casas aqui em Rosário. E por ser simples, por ser de Nossa Senhora, não exigir assim que a pessoa tenha que fazer isso, fazer aquilo, sabe, assim, cobrança. Sim. É a oração do Santo Terço, é isso, e vai embora. Aí a gente convida para o outro ir na casa do próximo. O movimento se expandiu muito aqui dentro de Rosário. E através dele a gente começou a participar de outras, né, de outras pastorais. Quando tem Noite do Pastel, a gente vai lá, o movimento está lá ajudando. Todo o evento da paróquia, o movimento está junto. E é um grupo bem grande. E dentro do movimento, a gente vive devoções marianas. A consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. A gente faz a devoção dos 5 primeiros sábados, que é pouco conhecida também, ou nos primeiros sábados do mês. Então, tudo que envolve Nossa Senhora, a gente procura, né, tá vivendo. Tem também agora, por causa do dia 7 de outubro, é Nossa Senhora do Rosário. Então, todo dia 7, o padre que pede para rezar o rosário. Sim. Então, a gente já fez rosário na Santa, a gente já fez rosário aqui. Então, a gente está envolvido em tudo e divulgando, né, a palavra de Deus, as mensagens de Nossa Senhora. Serviço. Atualmente são 27 pastorais em movimentos na paróquia. Algumas em criação, como a Pastoral do Idoso, né, a gente está em instituição da criação da Pastoral e Cáritas. Né? Temos também o acampamento, que agora vem bem forte dentro da nossa paróquia. Né? Então, esses estão iniciando aí o trabalho. Mas temos 24 que já são bem ativas dentro da comunidade. Né, são pastorais, destaco aí a Pastoral da Família, que faz um trabalho assim muito bom com as famílias, desde acompanhamento do matrimônio, catequese pré-matrimonial, né, eles fazem acompanhamento, são encontros, são bem efetivos os encontros deles, né, é uma pastoral bem ativa dentro da comunidade. A catequese também eu ressalto que é uma pastoral, né, que vem formando aí as crianças, jovens e adolescentes também na fé católica, né, também faz um trabalho muito bonito. Entre outras mães intercessoras, né, que todas as quintas se reúnem aqui na igreja para estar fazendo as orações, o Terço dos Homens, que todas as terças fazem também o seu encontro aqui na nossa paróquia. Então, são várias as pastorais da nossa paróquia que são ativas. Eu falo assim que todas, de um modo geral, né, têm uma boa participação e são efetivas no seu trabalho. Então, comparada com outras paróquias que passei, como Pitanga e Candói, aqui é pequeno, né, pequeno. Mas assim, territorialmente se torna um pouco desafiador, né? Porque até a última capela, que é Sabugueiro, vai dar 1 hora e pouquinho de estrada, né? Então é um certo desafio assim. Não digo para mim porque eu já peguei realidades mais difíceis, né? Sim. Mas como desafio, são 18 comunidades também, 18. Né? Mas já a última paróquia eram 38, né? Então não posso dizer que isso é um desafio. O desafio que eu sinto aqui é aquele que Jesus já viu, né? Ele dizendo, a messe é grande e operários são poucos, né? Então, tem espaço para muito mais pessoas. Mas também não posso reclamar, não. Tá? É muito bom de liderança, desde jovens atuantes. Temos sempre pessoas dispostas a servir, mas poderíamos mais, dado ao tamanho da participação na igreja, nas comunidades, né? Então, poderia um desafio esse que eu acho que sempre vai ter, né? Se fosse possível, mais operários ainda, engajados, dispostos às coordenações, né? Um desafio. O outro desafio é o geográfico, né? Então, daqui para a nossa sede, Guarapuava, é um tanto quanto distante,
e certos eventos a gente acaba não tendo uma boa participação. Vou citar assim, uma festa da unidade. Então, nós não conseguimos ir daqui lá com bastante pessoas. O máximo que a gente consegue, um ônibus, né? Sim. Que está ao nosso alcance. Então, se fosse bem perto de Guarapuava, quem sabe, iríamos com 120, 150 pessoas, né? E outras ocasiões de formação, às vezes trazer algum assessor aqui, né? Então, se fosse, Pitanga, Guarapuava, facilitaria encontrar assessores para alguns temas. Então, é um desafio, mas não é um problema. Sim. Não é um problema. Para a festa da unidade, nós saímos aqui 3 da manhã, toma café na estrada, faz a farofeiro, né? Um café na estrada, daí almoça lá com todo mundo, e na volta, faz mais uma farofa ali 6 horas da tarde. Então, ninguém reclama, né? Mas se fosse, mas é um desafio. Caso não tivesse toda essa distância, com certeza a participação seria mais intensa, né? Sim. Sempre há espaço para mais, né? Por ser uma comunidade pequena, eu falo assim, que nosso município hoje tem 5.600 habitantes, né? Nem todos são católicos, mas por ser uma comunidade pequena, eu acredito assim, ser bem ativa. Dentre as outras que a gente vê, do tamanho do porte da nossa sim, é bem ativa, é bem participativa. Né? Então a paróquia Nossa Senhora do Rosário. E que dá nome ao lugar, né? Rosário do Ivaí. E nós temos na igreja, já na sua arquitetura, as 3 contemplações, né? Os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, que até então nós tínhamos essas 3 contemplações. Aí, nos últimos tempos, o Papa, se não foi o Papa Francisco, o Papa João Paulo, mas enfim, o Papa ele instituiu uma 4ª contemplação, né? Os mistérios da luz, os luminosos. Já não cabia mais espaço para os vitrais. Então, nos vitrais nós temos as 3 primeiras contemplações. Aí, na época do Frei Margon, né, muito bem pensado no presbitério, em pinturas, e aí o altar e o ambão da palavra, nós temos essa 4ª contemplação, os mistérios da luz. Então, é muito significativo, né? É a arquitetura e a arte, né? A arte da igreja. Com muito amor vamos a Cristo todos nós. Na igreja. Eu toda a vida, eu fui assim eu sou o filho mais novo da minha família. Minha mãe é muito devota, muito religiosa. Então eu peguei os finalzinhos da missa em latim. Quando o padre ficava de frente para o altar, a gente ficava assim. Então minha mãe tinha o costume de sempre ir à missa de madrugadinha. Então eu ia com ela. Então a gente vem numa caminhada já de muitos anos, assim, sabe? Depois de um período, claro que a gente vai estudar, a gente dá uma afastadinha. Não total, mas não é como a gente estava no início fazendo. Aí, mas tudo é por Deus. Tudo Deus coloca a gente no caminho, né? Aí de Umuarama, quando eu me formei, eu fui para Umuarama, continuei a igreja, só que eu tinha um irmão que trabalhava aqui no Bradesco, no banco, aí ele me convidou para vir para cá, porque na época não tinha dentista aqui, tinha só um, mas ele estava indo embora. Daí eu vim para cá, tipo assim, vou ficar 2 anos, e nisso já vai 44. Sim. Sou acólito na paróquia, né? Sou muito atuante nessa questão na parte das missas, celebrações. Participo muito dos grupos de jovens também, nas atividades, missão, missas na paróquia, enfim. Acampamentos também, estava servindo esse final de semana, né? O acampamento Mãe de Deus, de Cândido de Abreu. E a gente sempre busca estar participando de tudo que tem na paróquia, tanto aqui na diocese, nas capelas, enfim. Uma religiosidade assim, muito sincera, simples, baseada um pouco na piedade popular e na Eucaristia, sabe? É uma religiosidade muito alimentada na Eucaristia. Temos a adoração aqui, como nas paróquias, nos últimos tempos, a diocese motivou isso, mas aqui, ao que eu saiba, já havia adoração. E nas comunidades rurais, sabe? Que seja 1 hora de adoração, que seja um período do dia, assim, por semana, né? Tem a adoração e a Eucaristia. E a presença nas celebrações eucarísticas, matriz e comunidades. Então é uma fé centralizada na Eucaristia e bastante também enriquecida pela piedade popular, né? Devoção à Nossa Senhora.
Nossa Senhora de Lourdes. É próximo a Apucarana, então tem bastante devoção à Nossa Senhora de Lourdes, que é no Dia Mundial dos Enfermos. A Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora do Rosário. Aí vem São Miguel, São José, sabe? Então tem bastante devoção, assim, o povo se alimenta dessa devoção também. Então é uma religiosidade muito bonita, centrada na Eucaristia, com a devoção popular, né? E uma fé, assim, muito madura, né? Uma fé mais esclarecida, bonito de ver. E também a busca pelo sacramento da reconciliação. Então eu me admiro muito aqui, nos dias de confissão, a procura. E sejam os mais idosos, os adultos, e quem passou pela primeira Eucaristia há pouco tempo, fez a primeira Eucaristia, né, celebrou, continua buscando o sacramento, vivendo o sacramento da reconciliação. Então é muito bonito esse jeito de viver a fé pelos sacramentos e a devoção popular, né? Sim, sim. E com que regularidade vocês participam? E como você falou, nas casas, as visitas, como que é? É uma vez por semana, na terça-feira. Tipo, eles procuram a gente. Muitas vezes eles procuram, olha, eu estou com um familiar doente, vocês podem estar rezando em casa? A gente vai lá e reza. Aí muitas vezes, a minha vozinha não pode sair, ou ela gostaria que viesse aqui, a gente vai lá. E daí o primeiro sábado do mês a gente expõe o Santíssimo e faz a devoção aqui. Sim. Então a gente acompanhou essa evolução aqui dentro da igreja, com os padres, porque a gente sabe que cada padre tem o seu ritmo, a sua caminhada, uns mais religiosos, outros menos, né? Mas eu peguei quando era o padre Antônio. O padre Antônio era um polonês que veio depois do padre João, que era lá de Grandes Rios. O padre João eu não tive assim contato. Agora o padre Antônio eu tive. Depois dele veio o padre Vicente, que aí o padre Vicente eu estava sempre, também me convidou, e a gente cada vez mais vai se enganjando. Deus faz as coisas para a gente, que às vezes a gente não, como se diz, o projeto meu não é o de Deus, sim, é outro projeto. Né? E eu sempre falava que eu queria ficar numa cidade grande, porque eu estou toda a vida lá, e vim para uma cidade pequena que nem era distrito, né? Mas as coisas de Deus a gente tem que respeitar. Sim, sim. Né? Sempre respeitando a vontade dele. Aí, depois do padre Vicente, veio o padre Stanislau, a gente tinha um contato muito grande, eu tinha com ele. Era para alguns não, para mim era um santo do homem, né? Religioso, ele dava o exemplo de padre, ele dava um exemplo assim, de que a gente até se encantava com ele, sabe? Depois dele, quando ele faleceu, em 7 de novembro de 2000, né, ele me convidou, uma época eu fui, naquela época tinha o presidente da paróquia, né? Aí eu fui fazer essa parte, daí passado um período ele me convidou, quando a igreja começou a deixar e fazer uma evolução do dízimo. Aí ele pediu para que eu coordenasse o dízimo. Eu fui coordenando devagarzinho, da minha parte, fazendo. Aí quando o padre Stanislau faleceu, veio o padre Darius, um polonês, ele veio e ele foi em Florianópolis fazer um encontro. E lá estava o Monsenhor Aguinaldo, que é lá de Taboão da Serra, que dava encontro sobre o dízimo. Aí chegamos aqui, ele falou para mim, doutor, nós vamos ter que gastar um pouco, trazer o Monsenhor, para que ele dê uma palestra, conscientizar as pessoas a respeito do dízimo, a conscientização. Falei, tudo bem. Aí ele veio, trabalhou aqui num sábado e num domingo. Aí nós fizemos aquela parte que hoje toda a diocese e outras dioceses também introduziu, que é os envelopes. E eu fiquei 15 anos coordenando o dízimo. Sim. 15 anos coordenando. Daí eu passei, né? E com isso está até hoje essa caminhada do dízimo. Aí eu saía para as capelas junto com o padre, aí já era outro padre, o padre Adalto. Aí eu para as capelas fazer assim um trabalho de conscientização, porque você sabe que a Igreja Católica de um período ela não teve dízimo. E aí depois quando falaram do dízimo, você sabe que o católico tem um negócio de quando você falava em dízimo. Hoje não, graças a Deus, conscientizou. Mas naquela época, quando você falava em dízimo, a primeira coisa que eles falavam, por que o padre quer dinheiro? Não era assim? Então, até você conseguir fazer com que as pessoas conscientizassem
que há necessidade do dízimo, porque a igreja é nossa, Sim. a igreja não é do padre, não é? E para que a gente possa manter. Então falamos das dimensões do dízimo, as 3 dimensões, a gente explicava. E graças a Deus, hoje pessoas não ficam sem fazer a consagração do dízimo, porque alguns falam, eu tenho que pagar o dízimo. Não, dízimo não se paga, dízimo se consagra. Padre diocesano, entrei no seminário em 95 e fui ordenado em 2003. 2003. A ordenação diaconal foi no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Guarapuava, ordenação presbiteral, 28 de junho, em Grandes Rios. Até 2001, 2002, Grandes Rios pertencia à Diocese de Guarapuava. Então eu entrei em Guarapuava, seminário diocesano, porque a paróquia pertencia. E aí depois os bispos combinaram e a paróquia passou a ter cuidados pastorais pela Diocese de Apucarana. Sim. Mas eu fui ordenado lá, que continuei com Guarapuava, né? Então 2003, desde diácono até setembro de 2004, fiquei em Cândido de Abreu. Era auxiliar, né, chamado vigário. Sim. Vigário do padre Marcos Figurski, que hoje cuida do padre Wieslau, né? Trabalhei com ele e dali fui transferido para o seminário. Fiquei até o final do ano auxiliando o reitor da época e em janeiro tomei posse como reitor do seminário menor. Fiquei 3 anos, então 2005, 2006 e 2007. Em fevereiro de 2008, aí fui transferido para Santana de Pitanga. Santana de Pitanga, onde eu passei a maior parte assim, de trabalho, né? 8 anos e meio, vamos ali, né? Um período de construção, de vida pastoral, de atuação também no hospital. Foi uma época assim, de muita dedicação, sabe? Intenso mesmo. Mas a gente estava bem mais novo, né? Cheio de força. Aí fui para Altamira, no Paraná. 2008, meados de 2008. A final, aliás, 2008, fiquei até 2016 em Pitanga, até 2016. Em meados de 2016 até 2020, Altamira do Paraná. Uma paróquia pequena, próxima a Campina da Lagoa, né? Sim. Divisa, lá nos limites da diocese. Lá fiquei 4 anos. Em meio à pandemia, fui transferido para o Candói. Aí mais 4 anos no Candói. E agora, aqui no Rosário, né? A partir de 2025, fevereiro de 2025 foi a posse. Então estou com 1 ano em Rosário do Ivaí, aqui na divisa da diocese também, né? Divisa com a diocese de Ponta Grossa, tem Ortigueira aqui, reserva, e diocese de Apucarana, tem Grandes Rios, né? Como Maria, apressados caminhemos. Agradecer a toda a comunidade, né, que torna a paróquia, essa paróquia tão ativa. Né, agradecer aos párocos que aqui passaram, né, todos aqueles que tiveram a contribuição, né, para essa evangelização, porque Rosário, eu acredito que é um lugar bem evangelizado. Sim. Né? Tiveram grande importância, tanto que a paróquia é muito bem cuidada, né, por todas essas pessoas que passam pela nossa paróquia, frente a pastorais, movimentos. Então a gratidão a essas pessoas, né, que fazem com que essa fé se perpetue, né, porque senão ela vai acabando. Então é graças ao trabalho dessas pessoas que a nossa paróquia continua aí firme e forte e com uma grande participação. Agora, se ele me concedeu, eu tenho que retribuir a ele. Eu não posso pegar e no mesmo tempo, como naquela passagem dos 10 leprosos, e veio um só agradecer, cadê os 9? E eu posso ser um desses. Então, a minha parte eu faço, agradeço dia e noite a Deus. Então, olha, nesses 60 anos de diocese, eu estou nela, assim, como seminarista e padre há 30 anos. 8 anos como seminarista e 22 anos como sacerdote, né? E antes disso, eu era um jovem atuante na comunidade. Então, tenho 50 anos e 50 anos dentro dessa diocese. Mas nesses 30 anos, a palavra realmente é gratidão, né? Gratidão e aí a busca da gente continuar em missão, propagar ainda mais o Evangelho aqui. Mas gratidão pela acolhida no seminário, né, em janeiro de 95, né? Eu entrei no seminário no ano que Dom Giovanni foi sagrado bispo.
E fiquei 8 anos. A última ação dele, assim, a missa oficial, celebrou a missa de despedida, coisa e tal, mas foi a minha ordenação, né? Eu fiquei uns 8 anos com ele. Depois, período de Dom Wagner e agora com Dom Hamilton, né? Então eu só tenho a agradecer, né, aos bispos pela acolhida, pela liberdade de conversar nos momentos de transferências, né? E agradecer as lideranças. Cada paróquia que eu passei, né? Cada povo, quem sabe, tem um pouco características assim, próprias, né? Sim. Mas o povo de Deus é um amor puro, né? Então, para mim, assim, eu tenho a família Pitanga, que eu trabalhei ali, família Altamira, Candói, e hoje a família Rosário. Então, é gratidão por esse povo querido, gratidão a Deus pelo chamado, pelos bispos, pelo crescimento. E aí, o intuito, propagar a palavra de Deus, né? Levar o Evangelho. Eu espero que a diocese continue crescendo espiritualmente, continue sendo caridosa, carinhosa, né, acolhendo o próximo, e que os jovens, né, sintam no seu coração, despertem no seu coração a missão, né, de ser uma igreja em saída, uma diocese em saída, como o Papa Francisco pedia, né, e o Papa Leão também continua nos pedindo. E Dom Hamilton, né, ele tem esse carinho enorme pela juventude na diocese e esse amor, né, com o próximo. Que chama cada um de nós também, como Maria, apressados caminhemos, e a Jesus Cristo com ardor nós seguiremos.